Colega advogado, colega advogada, sejam mais uma vez bem-vindos ao curso de Advogando perante o TJ do Estado de Alagoas. No módulo passado, como vocês viram, nós começamos um dos mais importantes itens referentes ao curso, que diz respeito às formalidades dos atos processuais perante o TJ de Alagoas. Isso é importante principalmente para evitar eventual constrangimento, por exemplo, de perda de prazo, perda de sessão de julgamento, e muitas vezes o colega que está iniciando a profissão, ele ainda não tem esse conhecimento específico, justamente em função, como tratávamos no módulo passado, das diferenças existentes entre cada um dos tribunais existentes no país. É óbvio que há um processo, há uma cultura na qual, eventualmente, nós acreditamos que haverá unificação tanto dessas formalidades, quanto do método, do mecanismo, do sistema de virtualização que se encerra em cada um dos tribunais. No entanto, enquanto isso não acontecer, nós temos que lidar com as especificidades, nós temos que lidar com essas peculiaridades. E principalmente você, colega advogado, colega advogada, vocês precisam compreender a sistemática do processamento desses feitos. Como nós vimos no final do módulo passado, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas adota, como forma de contagem de prazos processuais, de publicação dos atos de intimação, de notificação, o método do processo virtual, caracterizado pelo chamado DJE, que é o Diário da Justiça Eletrônico. Esse diário, como vimos, ele é regulamentado por uma lei federal, que é a Lei 11.419, e essa lei, ela trata com caráter de especificidade como é que se dá a disponibilização, contagem e efetiva publicação dos atos processuais. Então, só rememorando, uma coisa é disponibilização, vocês vão receber normalmente dos mecanismos de controle de prazos processuais de que um determinado ato foi disponibilizado, no entanto, isso não conta como data da publicação, a data da publicação é o primeiro dia útil subsequente, e a contagem dos prazos só se dá no primeiro dia útil posterior ao dia da publicação. Então, como nós dissemos no módulo passado, isso é o que regulamenta a Lei 11.419, independentemente, senhores, de ser prazo do processo civil ou de ser prazo do processo penal, certo? E o que é que deve ser imprescindível para que um determinado ato considere-se como publicado? Né? Quais as informações que necessariamente devem conter? Antes disso, uma olhada na tela. Então, como eu disse antes, isso é regulamentado pela Lei 11.419 e todos os atos serão publicados pelo Diário de Justiça Eletrônico. Como vimos, há uma diferença entre disponibilização e publicação e contagem dos prazos, e o que é que a gente precisa considerar para que uma publicação esteja válida, né? A publicação ela precisa, de acordo com essa lei, o expediente de publicação, no caso, precisa, de acordo com essa lei, além do número do processo, o nome das partes, dos seus advogados, de modo que seja suficientemente capaz de se identificar de qual processo nós estamos nos referindo. Então, obrigatoriamente, é preciso que venha o número do processo, é preciso que venha o nome das partes, é preciso que venham o nome dos advogados que estejam efetivamente indicados no instrumento procuratório e, por fim, esses atos, esses requerimentos, esses requisitos, eles devem conter justamente para evitar dúvidas acerca do ato notificatório ou do ato intimatório. Então vejam, uma vez presentes esses itens, uma vez presentes o número do processo, né, o nome das partes, dos seus advogados, e com isso, efetivamente, se der por considerada a intimação ou a notificação, nós já vimos como é que se dá o controle. No entanto, lembrem-se sempre disso, a falta de intimação do advogado do réu pode caracterizar, senhores, nulidade do julgamento. É óbvio, porque neste caso poderia se caracterizar o chamado cerceamento de defesa. Então, eventualmente, a publicação referente à data de julgamento, a pauta, como nós vamos falar um pouco mais para frente, é preciso que haja uma série de cuidados em relação a isso e para que você, colega, não seja colocado numa situação difícil, eventualmente ocorrer um julgamento sem que você tome conhecimento, certo? Então, como dissemos antes, de acordo com o STJ, a falta de intimação do advogado do réu, que antes da sessão de julgamento tenha sido constituído por meio de subestabelecimento, configura cerceamento de defesa. Então imaginemos que um processo esteja rolando lá no TJ de Alagoas e que havia uma série de advogados que estavam indicados em termo de instrumento de procuração, né, um instrumento particular de mandato, e durante o processamento do feito tenha sido acostado uma determinada
um subestabelecimento, certo? Com ou sem reserva de poderes. É importante que se consigne, que se deixe claro que, segundo o STJ, a não indicação desse advogado presente no termo de subestabelecimento no âmbito da procuração caracteriza cesseamento de defesa, onde o prejuízo, nesse caso, o prejuízo é importante no âmbito do processo penal, por exemplo, em função do princípio da instrumentalidade das formas, o prejuízo ele estaria presumido, então não haveria sequer necessidade do colega advogado no âmbito do recurso ter a necessidade de indicar como é que se deu o prejuízo, porque nesse caso há o chamado cerceamento de defesa enquanto violação a um direito fundamental, a um direito de âmbito constitucional. Então, se acontecer de você, colega advogado ou advogada, ingressar num determinado processo por meio de termo de subestabelecimento, é imprescindível que a publicação, para além daqueles requisitos que a gente falou anteriormente, que é o número do processo, o nome das partes dos advogados, faça constar o seu nome. Faça constar o seu nome sob pena de cerceamento de defesa. Além disso, também do ponto de vista das intimações e notificações, é nula a intimação realizada em nome de outro advogado quando consta pedido de publicação exclusiva de determinado patrono. Então, eu sempre aconselho isso ao colega advogado que esteja iniciando, que todas as vezes em que houver, numa determinada procuração, vários advogados, o ideal é que no termo de habilitação, que no pedido de juntada dessa procuração ou desse termo de subestabelecimento, venha um requerimento específico dizendo em nome de quem ou de quais advogados, eventualmente, é imprescindível que a publicação faça constar. Então, se eu estou advogando com mais 4 colegas advogados e eu sou responsável, por exemplo, pelo controle dos prazos processuais referentes a esse processo, eu posso facilmente requerer perante o desembargador relator que, ou eventualmente até mesmo na proposição do meu recurso ou do meu pedido, que todas as publicações notificatórias, intimatórias referentes a esse determinado feito sejam realizadas no meu nome. E aí sim, se eventualmente houver um requerimento específico nesse sentido, o STJ tem compreendido que configura também nulidade absoluta, característica do cerceamento de defesa, se o ato de publicação não venha constando essa informação, esse nome, esse termo, né? Então vejam que nessas duas situações, evidentemente, o colega advogado poderá requerer, no momento oportuno, que essas informações sejam retificadas, certo? Além disso, senhores, existe um procedimento específico, eu não coloquei no slide, mas existe um procedimento específico previsto no regimento interno do TJ de Alagoas, lá no artigo 69, que é o procedimento de retificação da publicação. Então, todas as vezes em que ocorrer um determinado erro na publicação, que ocorrer um determinado problema na publicação, por falta de elementos que sejam nucleares, no sentido de se identificar o advogado, identificar o processo, para evitar problemas nesse sentido, esse procedimento é previsto justamente para que depois não se acarrete eventual cerceamento de defesa. E o que é legal desse determinado procedimento é que, primeiro, em tese, ele deve ser feito de ofício pela autoridade. No entanto, nada impede que você, advogado, no caso específico, verificando a ocorrência desse determinado problema, que você faça a petição requerendo essa nova publicação, essa retificação do ato notificatório intimatório, e aí sim, como diz o artigo 69, a partir do momento em que é republicado por incorreção esse ato, normalmente os prazos processuais vão começar a ser contados dessa retificação, certo? Então, a publicação deve constar em regra o número do processo, o nome das partes, o nome dos advogados e, eventualmente, caso haja subestabelecimento, o nome do colega subestabelecido e, principalmente, em havendo pedido de que a publicação se dê em relação a determinado colega advogado, se isso não ocorrer, trata-se de nulidade insanável, de vício relativo a cerceamento de defesa e que deve necessariamente determinar a republicação do feito. Vejam, a publicação do julgamento se dá normalmente por meio de pautas. A publicação da pauta de julgamento, diz o regimento interno do TJ, deve anteceder, como vocês podem ver aqui, 5 dias úteis, pelo menos, à sessão em que os processos tenham que ser julgados. Isso significa que todas as vezes que um processo for levado a julgamento por uma das
por um dos órgãos fracionários do TJ de Alagoas, seja pelo Tribunal Pleno, seja pela Câmara Criminal, pela Câmara Cível, Seção Especializada Cível, onde houver necessidade de pauta, essa pauta precisa obrigatoriamente ser publicada com até 5 dias úteis de antecedência do referido julgamento. Mais uma vez, sob pena de violação ao parâmetro, ao paradigma, ao princípio da ampla defesa, do contraditório, né, ocorrendo um cerceamento grave de defesa. Então esse prazo é justamente para que o colega advogado ele possa se preparar, para que ele possa eventualmente reorganizar a sua agenda. O grande problema, senhores, é que nem todos os atos, nem todos os julgamentos demandam publicação em pauta. E daí que podem surgir problemas, porque nem todos os processos são julgados com a necessidade de publicação prévia em pauta. E aí nós podemos diferenciar isso em 2 tipos de julgamento. Os processos em pauta, que são esses que a pauta deve ser publicada com até 5 dias de antecedência do julgamento, e os chamados processos em mesa. Importantíssimo que o colega saiba disso. Esses processos em mesa podem ser trazidos ou devem ser trazidos a julgamento independentemente de publicação de pauta. Isso quer dizer que o desembargador ele pode trazer esse processo a julgamento sem qualquer notificação prévia. E aí o colega advogado pode tranquilamente se ver prejudicado, né, numa situação dessas. Então tomem cuidado que é preciso que você, colega, conheça os processos que dependem de publicação de pauta, os que não dependem de publicação de pauta, e um que eu vou falar já já, que ele pode depender da publicação de pauta ou não, a depender de pedido específico seu. Então se você não fizer específico pedido de inclusão em pauta, esse processo pode ser levado a julgamento em mesa. Mas se você efetivamente fizer esse pedido, o processo será publicado em pauta e você terá essa antecedência para tomar conhecimento da data do julgamento do feito. Então vejam, além disso, as sessões dos julgamentos do TJ de Alagoas serão sempre gravadas em áudio. Esses áudios, o seu conteúdo, ele deve ser disponibilizado no site do tribunal também no prazo de 5 dias. Isso, obrigatoriamente, para que se conheçam as razões que os desembargadores eventualmente se utilizaram no julgamento. É claro que no acórdão deve necessariamente vir não só o voto vencedor, o voto condutor, né, da decisão proferida pelo órgão fracionário, e os demais votos também proferidos pelos demais desembargadores. No entanto, muitas vezes, algumas situações são manifestadas apenas oralmente e elas eventualmente não são colocadas no acórdão, como o advogado deve proceder. Então vejam que todas as sessões do tribunal, sejam elas de quaisquer câmaras, todas as sessões do tribunal, elas são gravadas em áudio. O prédio do Tribunal de Justiça é todo estruturado nesse sentido, e esses áudios eles devem ser disponibilizados, seu conteúdo deve ser disponibilizado para eventual acesso. Além disso, outra informação muito importante é que o desembargador que não tem assistido ao relatório ou aos debates não poderá participar do julgamento, e aí vejam o problema, salvo quando ele se der por esclarecido. Esse dispositivo do regimento interno ele é extremamente subjetivo. Regra geral, deveria se determinar uma medida que limitasse a atuação do desembargador que efetivamente não participou da apresentação dos argumentos iniciais do relatório ou do voto do desembargador relator, ou eventualmente dos debates dos demais colegas. Então, curiosamente, o que mata esse dispositivo é a vírgula. Por quê? Porque até então, quando ele diz aquela limitação objetiva de que um desembargador que não teria participado de determinada fase do julgamento não poderia proferir voto, estaria, nesse caso, guarnecendo o contraditório, estaria guarnecendo, inclusive, o princípio do juiz natural, de que aqueles que participaram da apresentação das decisões, de que aqueles que participaram dos debates, dos argumentos, que verificaram o relatório, que tomaram conhecimento do feito, é que poderiam julgar. No entanto, esse dispositivo ele contém uma vírgula, como a gente já deixou muito claro, que possibilita ao desembargador, de maneira extremamente subjetiva, dizer simplesmente ao final que, apesar de não ter presenciado o relatório, de que apesar de não ter presenciado os debates, ele pode dizer-se preparado para o feito, de que tomou conhecimento do feito e de que tem condições de proferir voto. Então esse é um dispositivo extremamente criticável, mas está lá, e pode acontecer numa determinada sessão em que o colega esteja presente, e é preciso que, mais uma vez, você tenha conhecimento. Vamos adiante. As sessões e votações, como se determina inclusive pela própria Constituição, serão públicas. Isso significa que a presença
de qualquer pessoa às sessões deve ser não só permitida, como deve ser necessariamente fomentada até pelo tribunal. A publicidade ela existe não só como sistema de publicidade interna, ou seja, de dar conhecimento às partes do andamento do feito, do controle das decisões tomadas por meio da fundamentação proferida por cada um dos julgadores, mas mais importante, para que se dê legitimidade ao ato de poder proferido por aquele que detém a atribuição jurisdicional. Então, é preciso que a população também seja chamada a tomar conhecimento do feito e que entenda que o plenário, que a Câmara Criminal, que a Câmara Cível, que a Seção Especializada Cível existem para servir ao povo, existem para servir ao jurisdicionado. E ele deve necessariamente tomar conhecimento e poder participar, claro, de maneira com urbanidade, em silêncio, sem proferir qualquer tipo de manifestação, mas que possa, por meio disso, controlar inclusive a própria legitimidade das decisões proferidas, né? Aquele velho brocardo de que não basta a esposa de César ser honesta, é importante que ela pareça honesta. Então, nesse caso, neste contexto, é preciso que haja não só a aparência de legalidade, não só que seja um ato feito em respeito à legalidade, em respeito à necessidade de fundamentação dos atos jurisdicionais, mas que tenha a aparência de legalidade e de legitimidade. No entanto, existe ressalva. E as ressalvas são justamente as hipóteses em que haja a necessidade de preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo, e nesse caso deve-se contrapor dois grandes interesses: o direito à intimidade do interessado e o interesse público à informação. Para isso vocês têm o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O regimento interno, então, ele faz expressa menção a eventuais atos nos quais seja necessário o sigilo. Então vocês podem, obviamente, dar uma analisada lá no 93 da Constituição e verificar em quais situações isso pode eventualmente acontecer, mas do ponto de vista específico do regimento interno do TJ, o que importa é o dispositivo que a gente colocou abaixo. Então vejam, nas sessões secretas, somente permanecerão no recinto os desembargadores, o representante do Ministério Público, os advogados da causa e o secretário, ou, no que couber, o diretor-geral do Tribunal de Justiça. Normalmente, senhores, só como forma de conhecimento da estrutura organizacional do TJ, cada uma das câmaras, né, a Câmara Cível, as 3 câmaras cíveis, a Seção Especializada Cível, a Câmara Criminal, elas possuem um secretário que normalmente está à direita, tá, quando vocês estão observando o órgão fracionário, e normalmente está à direita do desembargador presidente de cada um desses órgãos fracionários, e a responsabilidade dele é fazer a lavratura da ata, de proceder ao assessoramento mais direto do presidente na consecução dos atos referentes a cada um dos julgamentos que acontecerem lá. Em relação a esse dispositivo, é importante que vocês saibam que no âmbito do pleno, compete ao secretário-geral do Tribunal de Justiça, exercer essa função de secretariado no âmbito do pleno jurisdicional. Então, só por informação, no dia do julgamento do pleno, ele é normalmente dividido em 2 partes. Existe uma primeira parte, que é a parte jurisdicional, e existe uma segunda parte, onde os desembargadores são convidados a uma sessão administrativa. E aí há uma mudança do secretário, né? O secretário-geral, que é o responsável pela parte jurisdicional, ele deixa o plenário e entra o diretor-geral, que é responsável pela parte administrativa. Então, em cada um dos órgãos fracionários existe um secretário específico. Nesse caso, é óbvio, há a necessidade de manutenção desse secretário em sessão para que ele possa, eventualmente, resguardar a ata. Então, no que couber, como colocado aqui, o secretário, ou será o secretário-geral, ou qualquer um dos outros secretários presentes nas câmaras dos órgãos fracionários, ou, eventualmente, como está colocado, o diretor-geral do Tribunal de Justiça. Vejam, quando há a publicação das pautas, o ideal é que o julgamento se dê em relação a todos os processos. No TJ de Alagoas, os processos são normalmente julgados em lista. Isso significa que se um colega advogado, eventualmente, não pedir para fazer sustentação oral, ou se um colega advogado não pedir preferência no julgamento, o voto será encaminhado pelo relator aos outros desembargadores e a decisão será tomada de maneira muito célere. Normalmente dá para os desembargadores decidirem 30, 40 processos de uma vez só. Então, para evitar esse tipo de situação, é preciso que o advogado esteja muito ciente desse tipo de feito e possa pedir preferência para julgamento ou eventual sustentação.
Obviamente que os outros desembargadores também podem, se eventualmente entenderem que há alguma discordância, alguma dissonância em relação ao voto condutor que já foi apresentado pelo relator, eles podem pedir para que esse determinado processo seja colocado em julgamento, mas normalmente esses processos são julgados em lista. Então vejam, regra geral, sessões públicas, exceção são as sessões secretas. E lembrem-se que pode acontecer de, mesmo com todo esse cuidado de votos em lista, de julgamentos em lista, pode acontecer de restarem da pauta ou em mesa feitos ainda sem julgamento. Nesse caso, o presidente de cada um desses órgãos fracionários, percebendo que sobraram processos, ele pode determinar que o julgamento se dê em sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, de modo a eventualmente exaurir aquela pauta, de modo a encerrar todos aqueles processos que foram levados a julgamentos naquele dia. Então vejam que é muito importante que o advogado conheça a questão da disponibilidade, publicação e contagem de prazos. É, além disso, imprescindível a questão da limitação prazal relativa ao interregno temporal, da publicação da pauta para o efetivo julgamento, e não só isso. É importantíssimo que o colega advogado saiba que existem processos que independem de pauta. Então, no próximo módulo, nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Nós vamos mostrar para o colega advogado quais processos efetivamente dependem de publicação em pauta, quais processos podem ser publicados, podem ser julgados ou levados a julgamento independentemente disso, para que o colega advogado, a colega advogada, não tenham prejuízo dentro dessa forma de julgamento presente no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Mais uma vez, agradeço a atenção e a paciência e me coloco sempre à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Um abraço.